Oi, minha gente, e bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl e eu estou transmitindo desde a Cidade do México para a gente que nos vê e nos escuta em Lisboa, Portugal e nos países de fala portuguesa. Estamos falando que aqui no México são quase a 1 da tarde, Lisboa deve ser às 7 da noite e no Brasil agora são às 4 da tarde, por si temos gente que está vendo isso desde o Brasil. Vamos começar em quatro minutos. Eu vou iniciar, dar começo a esse webinário em uns minutinhos para dar oportunidade a gente para se ligar a essa apresentação, a esse webinário. Eu vou compartilhar por um momento essa janela. Vamos por outra janela que é a mesma, tá bom? E agora eu vou pôr uma pausa por enquanto. Então, eu estou preparando o que é o material de hoje. Estamos começando um novo ciclo. Eu sei que agora são as datas de Natal e Ano Novo, tempo possivelmente um pouco complicado, porque a gente não tem possivelmente tanta carga laboral, mas tem maior compromisso familiar, então fica um pouco complicado, mas os mercados estão funcionando. Então, gente, para vocês participar dos mercados, além do que são esses dias feriados. Tanto Natal como Ano Novo são caem sábado nesse ano. Então, o mercado Forex está funcionando pontualmente, desde segunda-feira até sexta-feira e depois outra vez segunda-feira para sexta-feira. Então, está funcionando e a gente pode fazer dinheiro nesse tempo. Eu vou compartilhar com a gente o que é a apresentação de hoje, que é o começo do novo ciclo. Um ciclo aproximadamente de uns 22, 25 webinários, onde vamos desde o começo, desde zero, onde vamos vendo passo a passo todo o que são os conceitos mais importantes do trading e do Forex, para passar depois a apresentações um pouquinho mais avançadas. Então, vamos começar o dia de hoje. Já vão dar o que é às 7 da noite, hora de Lisboa, e pontualmente vamos dar começo nesse webinário. Aqui, primeiro, o que eu vou mostrar é o que é o aviso de risco. Isso é algo muito importante, porque quando está começando nesse universo do trading, pode não saber com certeza todo o que isso involucra. E a gente pode começar tentando ganhar dinheiro desde o começo com uma conta real, ok? Mas os instrumentos que nós usamos, principalmente no Forex, que é o mercado de divisas, o mercado de dinheiro, são instrumentos que possuem uma alta margem
São instrumentos avalancados, como o que diz aqui. Nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital com o que é um trade-out, um margin call ou queimar a conta. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Por isso, é que nós fazemos esses webinários, porque é que nós não podemos falar de bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, a invitação é para você ver todos os webinários da Iron Forex, para isso ajudar você no seu treinamento do trading. Então, você tem a vantagem que na página da Iron Forex você pode achar todos esses webinários já salvados, desde aula 1 ao mais avançado, o playbook, o que são as 3 M's, o que é já um sistema de trading consistentemente lucrativo. Agora, enquanto o que você podemos fazer, por um lado, eu aconselho a gente tomar esses webinários em vivo. Porque qual é a mágica que tem nesses webinários em vivo? Que a gente que participa neles pode ter qualquer pergunta e eu contesto a pergunta no momento, tá? Então, podemos dirigir o webinário com as inquietudes, as perguntas, as dúvidas que a gente possa ter e contestá-las no momento. Então, isso faz esse webinário muito interativo, muito dinâmico. E então eu aconselho isso, porque não é o mesmo ver isso em vivo que salvado. Mas salvado tem a vantagem que você pode ver o webinário quando você quiser, o tempo que você quiser e as vezes que você quiser. E isso, com toda certeza, forma parte do seu treinamento no trading, tá? Então, quando eu estou falando do que é o aviso de risco, eu gosto muito de falar do que são os meus 5 conselhos de proteção e conservação do capital. Porque tem uma máxima no trading que se chama money preservation, ou que é a preservação do capital. Isso é mais importante ainda que acrescentar o dinheiro, porque não tem caso. Se você está ganhando dinheiro, depois você perde e já você tem menos do que você começou no começo, tá? Então, por isso é que é tão importante tomar em conta esses 5 conselhos. O primeiro conselho é se treinar em demo. Não conta demo. As características, os padrões, as condições do mercado são reais. Mas se você perde dinheiro, o dinheiro não é real, o dinheiro é fictício. Então, isso dá a gente a vantagem de você se proteger o seu capital, até que você seja consistentemente rentável, até que você tenha um sistema de trading que funcione, que tenha uma expectativa positiva. Então, a conta demo não só é para o começo, a conta demo é o campo de treinamento, os mercados é um território hostil, não é um território romântico, eu vou fazer muito dinheiro, não. É a luta entre compradores e vendedores, é a luta entre touros e ursos, tá? Então, é você saber quando entrar, quando sair, quando ver que as condições do mercado são boas, precisa de treinamento. Então, o campo de treinamento é a conta demo. E já que você está ficando lucrativo na demo, então você passa real, tá? Na conta real, você utiliza só estratégias que já foram provadas na demo, do backtesting, tá? Então, você aqui está trabalhando a conta real e, por enquanto, você também está trabalhando a conta demo.
para experimentar novos indicadores, ferramentas robóticas, novas estratégias que você não vai experimentar com dinheiro real. Você experimenta na conta demo e depois passa a real. Tá? Número 2, use a ordem de máxima perda, o que é o stop loss. E não só use, gestione o stop loss, onde você, ao começo de uma posição, você vai determinar qual é a sua zona de validação, qual é a zona de invalidação, e o stop loss sempre vai na zona de invalidação. E depois, se o preço vai se movendo em direção correta da sua posição, então você pode blindar a posição em zero, você pode proteger um mínimo de lucro e você já não perde. Para poder ganhar, você tem que começar com não perder. E para isso é que você usa a defesa, o suporte, o que é o escudo do stop loss para se proteger. Quando nós abrimos uma posição, não temos uma ideia clara de quanto é que nós vamos poder ganhar. Mas sim, você, ao momento que você calibra a posição no começo, você determina qual é o máximo que você vai permitir se perder em caso de que o mercado vá em sentido contrário. Então, é muito importante ter controle da perda. Número 3, baixe o alavancagem. Esse mercado 3 vezes alavancado, por lo menos. Você tem alavancagem porque você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do mercado, onde o PIP, que é o point in price, o movimento mais pequeno do mercado, é o 4º dígito depois do ponto do preço. Tá? O 5º dígito são frações de PIP. Então, você pode, dependendo do tamanho da posição, que é o segundo alavancagem, você pode saber quanto é o valor do PIP, que pode ser a favor ou em contra. E o terceiro é o alavancagem que o broker dá para você, que pode parecer uma vantagem, porque está dando muito valor a cada um dos seus dólares, mas isso pode funcionar em contra ou a favor do trader. Então, tem uma fórmula que eu invito a gente a escrever, que é o seu risco. O seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Se o broker dá para você uma alavancagem de 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 3000, baixe o alavancagem. Ao começo, isso é muito importante. Depois, se você está ficando craque no trading, você pode aumentar a alavancagem de um jeito gradual. Tá? Então, baixar a alavancagem tampouco 1 a 1. Eu sugiro uma alavancagem que é permitido na Europa pela FCA, que é uma alavancagem de 1 a 25, 1 a 30. Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Isso é uma aproximação conservadora, onde se o paro de perda é ativado, essa perda de 1% é facilmente recuperável. Então, por isso é que é uma arte, a calibragem da posição, e vamos aprender como calibrar as posições também. E o quinto conselho, não coloque muitas posições ao mesmo tempo, pelo menos ao começo. Por quê? Porque o trading, como o sucesso no trading tem que ver muito com estratégia. Se você começa a jogar xadrez, você ao começo se concentra em um só jogo procurando ganhar, tá? Se você joga muitos jogos ao mesmo tempo, que seriam muitas posições, cada gráfico é um tabuleiro de xadrez, por falar assim. Então, fica complicado. E não tem coisa mais triste que, eventualmente, perder dinheiro porque saiu do seu controle as posições. Então, depende da sua capacidade de monitoreio, do tempo que você possa dedicar ao trading. Então, eu sugiro, eu aconselho
um procedimento gradual. Começa com a posição ficou ganhadora, vai por uma segunda e depois você pode abrir outra posição simultaneamente, onde você mantenha controle das duas posições. E você pode ir medindo a sua capacidade de controle e monitoreio das posições. Tá? A extinção de responsabilidades e informações neste webinário não devem ser consideradas conselhos de investimento, porque é um material educacional. A responsabilidade final da posição é do trader. Se você escutou uma oportunidade, se você faz copy trading, se você tem uma ferramenta robótica, o último responsável das suas posições é você. Então, a Iron Forex, os instrutores, não temos responsabilidade nisso. Eu sou responsável das minhas posições, eu invito a você a ser responsável das suas posições. E eu gostaria de falar de que o treinamento é muito importante, porque, como falara o Mike Bellafiore no livro The Playbook, o objetivo é que você, cada dia, seja um melhor trader. Se você faz copy trading, se você deixa que outros façam o trading por você, pode funcionar, mas não está ajudando você a se converter em um melhor trader. Então, esse treinamento precisa paciência, disciplina, é uma arte, é algo que precisa tempo todos os dias. Eu aconselho mais, estou mais a favor de uma pessoa que se treina meia hora, uma hora todos os dias, no que é a teoria e a prática do trading, que uma pessoa que dedica 14 horas contínuas um dia e depois de 2 semanas já está com o trading nem te ligo, não, já não quer saber disso. Então, é muito importante a constância e a disciplina. E a redistribuição do material é estritamente proibida porque tem direitos de autor. Tá? O material que vamos ver, que é Aumente Seu Dinheiro, Introdução ao Forex. Estamos falando que para o trading, que o trading é comércio, mas para o que estamos vendo nesse webinário, tem que ver com o trading eletrônico, que é aos mercados, é o trading dos mercados aos quais nós, como traders minoristas independentes, temos acesso. Por um lado, você tem acesso ao mercado de ações, que é o mercado de capitais. Por outro lado, é o mercado de futuros. Por outro lado, você tem acesso também ao mercado Forex, tem acesso ao mercado das criptomoedas, e tem um quinto mercado ao qual não temos acesso, que é o mercado de dinheiro, que é o que acontece entre os mesmos bancos, entre bancos centrais e bancos independentes, bancos internacionais. Então, nós, como traders independentes e minoristas, temos acesso ao mercado pela internet, e para isso é que precisamos de um broker, nesse caso como a Iron Forex, para nós poder ter acesso aos mercados e poder fazer trading com quantidades de dinheiro que não sejam tão grandes. Tá? Vamos aproveitar essa hora o mais possível para falar do que é a história do Forex, a estrutura do mercado, tipos de pares de moedas, o spread, o que é um lote, um PIP, o valor do PIP, cálculos de lucros e perdas e alavancagem e margem. É muito ambicioso esse material. Para a gente que está vendo esse webinário, meu nome é Carl Press. Como eu falava, eu estou transmitindo
desde a cidade do México. Eu sou mexicano, mas de ascendência brasileira do lado materno, ascendência alemã do lado paterno, e eu estou transmitindo desde a cidade do México. Em qualquer momento, nós podemos estar em contato através de LinkedIn, onde eu posso oferecer também material adicional ao que estamos apresentando hoje aqui. Qual é a história do Forex? Bom, o trading é histórico, desde que o começo da história do homem. Mas o que é a história do Forex? É muito interessante porque é um mercado no qual você compra dinheiro com dinheiro. Só que é dinheiro de um país que você compra com dinheiro de outro país. Esse é o mercado de moedas, é o mercado de divisas. É algo histórico, onde os países têm acunhado suas próprias moedas, tanto em metal como em papel. Mas aconteceu, qual é a base do nosso sistema financeiro atual? E eu invito a gente aqui, não fique só com o material que estamos apresentando nesse webinário, que você possa ver vídeos em YouTube que tem que ver com a base de nosso sistema financeiro atual, que está baseado no sistema Bretton Woods. Como é que funcionou isso? Porque, olha, coisa interessante, foi em 1944, quando os Estados Unidos invitou 730 delegados de 44 países a um lugar maravilhoso, que é o Bretton Woods, New Hampshire, um hotel gigantesco, onde os Estados Unidos estavam por proponer um sistema financeiro mundial. Por quê? Porque não estava regulado, porque é quase como o que acontece hoje com as criptomoedas. Não? É um mercado onde tem muitíssimo dinheiro, mas não está regulado. E então, os Estados Unidos disse, olha, vamos pôr um pouco de ordem nisso. E a proposta era que Estados Unidos fosse o árbitro, que fosse o regulador do sistema financeiro mundial. Por que é que isso acontece em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, quando ela ainda não tinha acabado? Bom, para esse ano, Estados Unidos já tinha desenvolvido, já tinha feito bomba atômica. Então, com isso, eles diziam, olha, nós já ganhamos a guerra. Aqui não tem de outra. Que depois vinha a Guerra Fria com a União Soviética e tudo isso, essa é outra coisa. Mas, nesse momento, Estados Unidos já tinha cidades em Alemanha planeadas para jogar a bomba atômica, igual que para o Japão. A Alemanha se rendeu justo a tempo, não, justo antes de que os Estados Unidos foram jogar a bomba atômica neles. Mas antes disso, já tinha o objetivo de ser o árbitro do sistema financeiro mundial, onde as transações pudessem ser feitas em dólares, a linguagem internacional, inglês, e que as transferências internacionais pudessem ser feitas através do sistema SWIFT. Então, nessa reunião, democraticamente, todos os países votaram e foram por Estados Unidos como o árbitro do sistema financeiro mundial. Por quê? Estados Unidos falava, isso é algo que até hoje é difícil de provar. Falava, olha, é que nós somos o país que tem a maior concentração de ouro do mundo. Esse ouro estava concentrado no Fort Knox, um lugar muito protegido, secreto,
misterioso, o lugar ao qual nem os presidentes dos Estados Unidos têm acesso. Só 2 presidentes têm entrado a Fort Knox, muito superficial. E eles, em Fort Knox, não só guardam o que é o ouro dos Estados Unidos, mas também ouro de outros países. Então, eles falaram, olha, nós estamos valuando o dólar com ouro. Então, por cada $35 em moeda, em papel, você pode trocar esse dinheiro por uma onça de ouro. Olha, o preço atual é como de $1.800 a onça. Então, era como como um Bitcoin, não? De 35 foi para 1.800 de fração em coisa de 80 anos. Esse é o valor do ouro atual. Mas, então, os países disseram, ok, eles falaram, tá bem, vamos fazer isso. Esse foi o tempo no qual nasceu o Fundo Monetário Internacional, nasceu o Banco Mundial. Então, os interesses dos Estados Unidos estavam muito protegidos, coisa que não acontece do tudo hoje em dia. Vamos ver também por quê. Então, surge o sistema Bretton Woods, começa a funcionar, e tudo vai muito bem. Até 1965. Estados Unidos já tinha entrado na Guerra de Coreia, estava entrando na Guerra de Vietnã. E para muitos países estavam pensando, olha, mas essa coisa da guerra, isso é muito caro, isso tem que ser algo no qual os Estados Unidos está fazendo um investimento brutal e possivelmente está usando o ouro que ele tem aí guardado. Então, Charles de Gaulle, na França, ele mandou 2 barcos de guerra, isso é algo que pouca gente sabe, 2 barcos cheios de dinheiro, de dólares. Chega aos Estados Unidos, possivelmente Nova York, e ele fala, olha, eu quero fazer uso do Tratado Bretton Woods e quero trocar esses dólares por ouro. Então, o Nixon não teve outra coisa que fazer mais dar esse ouro para a França. E lá vão esses barcos cheios de ouro de volta para a França. Então, que aconteceu? Que outros países europeus também falaram, olha, eu quero fazer o mesmo, eu quero o meu ouro. Não? Então, o Nixon ele falou, olha, espera. É que eles vão deixar a gente sem ouro, e o ouro é o que dá o sustento para a nossa moeda. Eles fizeram um intento também de fazer, tem o que são os petrodólares com seus amigos da OPEP, mas eles pensavam, olha, se eles vêm com barcos cheios de dinheiro por ouro nesse momento, eles podem vir por barcos por petróleo, se nós fazemos as nossas transações com os petrodólares. Então, em 1971, eles disseram, olha, sabes o quê? Vamos deixar que o valor do dólar seja oferta e demanda, seja aí eles põem a flutuar a moeda do dólar. Mas como todas as principais paridades, que sempre quando se trata de forex é uma paridade, uma moeda frente à outra, então eles disseram, olha, vamos pôr flutuar o dólar. Então, aos outros países, os quais suas moedas estão dolarizadas, não tiveram outra mais que pôr a flutuar também as suas moedas. Coisa que aconteceu
em 1973. A exceção da China. China, eles disseram, não, eu não vou pôr flutuar minha moeda, eu vou ter controle do tipo de câmbio para eu poder baixar o meu tipo de câmbio, eventualmente, para aumentar a capacidade de competência dos produtos chineses no mundo internacional, no resto do mundo. Eles já puseram a flutuar a sua moeda faz uns 7 anos atrás e estão protagonizando uma revolução do sistema financeiro mundial de um jeito que agora não se vê com claridade, mas que, com o passo do tempo, vai ficar muito mais claro. Então, o preço do dólar ficou flutuando, as paridades começaram a flutuar e o que sustenta o valor do dólar atual é a confiança e fé dos consumidores, da gente que toma a moeda como referente de câmbio. E isso é, digamos, o sistema atual que se está revolucionando, porque o que acontece é que 30% do sistema financeiro mundial está controlado pela China e Rússia. Então, Estados Unidos não tem um monopólio nesse sentido. Agora, antes de começar a falar do que é o mercado Forex e o que é o Forex, no trading em geral, estamos falando que se o mercado sobe e eu compro barato para vender caro, eu faço dinheiro. Mas acontece que também eu posso ganhar dinheiro se o mercado vai para baixo, as duas direções. E quando eu pergunto a outros colegas traders, a outra gente, como é que isso funciona? Como é que eu posso fazer dinheiro se o preço do ativo está diminuindo? Então, precisa uma explicação. E a explicação vai desde um ponto de vista concreto até a profundidade de compreensão para poder colocar, eventualmente, posições longas que vão para cima ou posições em curto, onde vão para baixo. Se aqui nós vendemos, nós compramos barato para vender caro, aqui o que fazemos é vender primeiro caro para depois recomprar barato. Essa é a explicação das posições em curto. Agora, a primeira pergunta seria: oi, Carl, pero como é que você pode vender caro algo que você ainda não tem? Bom, é que o broker é o fornecedor nesse sentido. Então, ele pode dar para você o ativo para você poder vender ele caro e depois recomprar ele barato. Então, por isso é que quando nós vamos estar vendo a plataforma de trading mais usada do mercado Forex, é a que se chama MetaTrader 4 ou 5. Tá? E você pode descarregar a plataforma desde a página da Iron Forex e você pode gerar uma conta demo. E quando você vai colocar uma posição, você vai ver que tem dois botões. Não? Um botão que fala comprar, que geralmente é um botão de cor azul, e tem outro botão que é vender, de color vermelho. Então, o botão comprar é para posições que vão para cima e o botão vender é para posições que vão para baixo.
O bom trader é aquele que pode reconhecer as oportunidades para entrar em longo ou entrar em curto, dependendo das condições do mercado, tá? Isso é algo que eu falo desde o começo para a gente ter uma ideia de como é que funciona o mercado. E já com esse princípio, com essa ideia, então, ficar mais familiarizado com todos esses conceitos para se adentrar ainda mais no fundo do que é o trading, tá? Então, quando falamos do mercado Forex, a palavra Forex vem das duas palavras Forex, Foreign Exchange, que onde você toma as duas primeiras letras e as três primeiras letras das palavras para formar a palavra Forex. E é o lugar onde se trocam uma moeda pela outra, e aqui, nesse caso, quando estamos operando através do broker, é porque você está usando contratos, já sejam a alta ou baixa, que se chamam CFDs ou Certificate for Deposit, que é um instrumento que você usa. Então, não é que você compre dólares para que venda dólares para comprar euros. Não, nesse caso é um contrato onde você pode ganhar dinheiro em uma posição longa se o preço do euro sube, no caso do euro-dólar, ou que você possa ganhar dinheiro em uma posição em curto, em caso de que o preço do euro-dólar baixe, tá? Tem muitas características muito interessantes do que é o mercado Forex. E o que vamos ver é que estamos falando de um mercado que é um dos mercados mais líquidos do mundo. Tem quem diz o mercado mais líquido, tem quem diz é um dos mais líquidos. Estamos falando que para 1998 o volume de operação diária era de 1,7 trilhões de dólares diários. E isso tem aumentado com o passo do tempo até chegar ao mercado atual, onde poderíamos falar que está entre os 7 e os 8 trilhões de dólares de operação diária. Então, é um mercado muito líquido. A distribuição geográfica é muito interessante, porque estamos falando que Londres tem sido a capital do trading em geral, historicamente falando. Londres era a capital do mercado de ações, até que apareceu o New York Stock Exchange, que é a Bolsa de Valores de Nova York, que tem volume maior que Londres, e por isso agora a capital de trading de ações é Nova York. Em questão de futuros, também Londres era a capital dos mercados de futuros, até que apareceu o Chicago Mercantile Exchange, o CME, que hoje por hoje é a capital do mercado de futuros, com base em Chicago, tá? Mas para o que é o mercado Forex, e não pudéssemos dizer o mesmo das criptomoedas, porque eles estão dentro de um sistema eletrônico, Londres é a capital do mercado Forex, hoje por hoje, com porcentagem que vai entre o 37% e o 40% da operação diária, seguido pelo Nova York, com cerca de 20%. E depois daí, isto se dilui em Tóquio, Singapura, Suíça, Hong Kong. Agora, se aqui temos cidades com uns 5%, 6% do total
do volume diário de operações de trading, se nós juntamos os dragões, que são os países orientais, como Tóquio, Singapura, Hong Kong, Taiwan, aí você tem entre 20% a 25% do total do volume diário. Então, os mercados orientais também são muito importantes. E o resto da operativa se dilui em as outras cidades do resto do mundo. Qual é o horário do mercado? Porque se fala que, olha, o Forex é onde você pode fazer dinheiro às 24 horas do dia. Bom, vamos ver isso com um pouquinho mais de precisão. Para começar, é um mercado que opera de segunda a sexta-feira e não ao mesmo tempo em todo o mundo. Vamos falar que o mercado abre os domingos. No caso do México, é às 4, 5 da tarde, onde Sydney é o que abre, seguido de Tóquio, e depois Londres abre às 3 da manhã, que seriam às 6 da manhã do Brasil. Então, Londres aqui abre às 3 da manhã do México, às 8 da manhã abre Nova York, aqui fecha o mercado de Londres. Quando fecha, olha, às 5 da tarde do México, que seriam às 8 da noite do Brasil, é a hora do rollover, é a hora em que se fecha o dia, se fazem os cálculos dos interesses gerados durante o dia, tem os swaps que se trasladam ao dia seguinte e depois de uma hora se abre agora o mercado de Sydney. Então, assim fecham os mercados, mas fecham na hora do rollover, que é uma hora que acontece entre as 6 e as 7 da noite do Brasil, e aí é onde abre o mercado de Sydney. Então, algo interessante de quando estamos fazendo trading já na tarde e noite é que nós não estamos fazendo trading do mercado do dia de hoje, o que é o mercado do dia da manhã. Você já está trabalhando com o mercado do dia seguinte, quando está funcionando o mercado de Austrália, o mercado de Tóquio, os dragões orientais, até que abre Londres e até que abrem os mercados com o nosso horário do dia que já começou no dia anterior. Então, essa é a operativa do Forex. E por isso é que nós podemos fazer dinheiro 24 horas de segunda a sexta-feira. Agora, se Londres e Nova York têm o maior volume operativo diário, então a gente aqui na América pudéssemos falar, olha, eu tenho que fazer trading de noite ou muito cedo de manhã. Bom, o que é às 8 da manhã do México, que seriam às 11 da manhã do Brasil, aqui você tem uns 60% do mercado, que é o mercado de Londres mais o mercado de Nova York, funcionando ao mesmo tempo. Então, volume não é uma garantia de movimento, de volatilidade direcional, mas quando esses movimentos acontecem, eles podem acontecer com mais força em momentos onde tem um maior volume operativo do mercado. Então, isso é enquanto ao horário. Temos o que é a estrutura de mercado atual, onde
temos o mercado interbancário, que são os bancos, os brokers e os traders minoristas independentes como você e eu. Por que é tão importante a presença do broker e que é o broker, que é o Iron Forex? Bom, é que com a internet eu pudesse já ter acesso aos mercados, mas no começo isso deveria ser diretamente com o banco, Deutsche Bank, Barclays. Então, eu poderia ter chegado com algum desses bancos e falar para eles, olha, eu quero fazer trading, eu gostaria de ter uma plataforma para fazer trading, atenção 24 horas, a alavancagem, a conta segregada, todas as características que deve ter um bom trader, um bom broker regulado, tá? Então, o banco, nesse tempo, pudesse dizer para mim, olha, senhor Praz, sim, podemos fazer isso para você, mas a sua conta deveria ser mínimo de uns 15 milhões de dólares e as suas posições tivessem que ser bastante mais grandes. Então, para nós ter acesso aos mercados, surgiram os brokers, não só como intermediários entre nós e o sistema interbancário, mas também como consolidadores. Isso quer dizer que eu posso abrir uma conta com 100 dólares, por exemplo. Não? E 100 dólares no mercado financeiro é uma célula, é uma coisa muito pequena. Mas um broker que pode ter, vamos falar, de 3 milhões de clientes ou de fregueses, imagina se ele o mínimo da conta é 100 dólares, então estamos falando de uns 300, 900 milhões de dólares e mais, que é o que o broker estaria controlando, que estaria operando através da plataforma com o uso do trader. É um mercado que está regulado por comissões reguladoras, tem o que é a conta segregada, que é uma conta na qual o CEO do broker não tem acesso direto ao capital total, é um capital que está também custodiado e vigilado pela comissão reguladora, que pode ser a FCA da Europa, por exemplo. Então, eu tenho muitas anedotas, não? Por exemplo, uma aluna que falava, oi, Carla, eu quero fazer trading em real, porque se eu estou fazendo trading em demo, eu não vou mover o mercado. Eu falava, olha só, para mover o mercado, para mover o preço do mercado, se precisam milhões de milhões de dólares, em um sentido ou no outro, para mover o preço nessa direção. Então, nós, como traders independentes, minoristas, não temos peso na cotização da paridade. Mas todos os traders independentes, minoristas do mundo, sim temos peso na cotização. Nós somos parte desse mercado. Tá? Não é que todos, ao mesmo tempo, falemos vamos pôr uma posição em tal direção. Não sei. É um trabalho muito independente e que não facilita esse tipo de operações conjuntas. Não podem ser penalizadas. Quem são os principais participantes do mercado Forex? Eles podem ser divididos em 8 categorias diferentes, onde estão os bancos centrais, como o Banco do Brasil, o Banco do México, a Reserva Federal dos Estados Unidos. Mas tem coisas muito interessantes no que é um banco central, porque
pensamos, o Banco do Brasil é o Banco do México. Não é do país. É um banco que tem donos independentes, que é o banco que tem influência na produção de dinheiro, que é o que fixa o que são as taxas de interesse. Sim. Por quê? Porque não é o banco do país que dá dinheiro para as obras, não. Ele presta dinheiro e por isso é que ele fixa as taxas de interesse com o qual vai prestar dinheiro para o governo ou para os bancos. Então, é um participante muito forte. Os participantes mais fortes do mercado Forex são, historicamente, os bancos centrais. Agora, os bancos centrais já não ficam só com operações de Forex, eles também fazem ações, fazem futuros, fazem criptos. Então, fica algo muito interessante. Os bancos, as empresas, os hedge funds, empresas de gestão de investimentos, corretores de varejo, empresas de transferência ou remessa de dinheiro e os investidores privados, como você e eu. Tá? Esses são os principais participantes do mercado. Então, temos o que são as pares de moedas. A moeda da esquerda é a que se conhece como a moeda base e a moeda da direita é a moeda de cotização. Em poucas palavras, essa fórmula o que diz é quanto você precisa da moeda da direita, que é a moeda de cotização, para comprar uma unidade da moeda da esquerda, ok? Para comprar uma quantidade de moeda estrangeira, primeiro precisamos vender a quantidade equivalente de nossa moeda. Portanto, simultaneamente vendemos nossa moeda e compramos a outra. É por isso que o mercado cambial sempre funciona em pares. Tá? Vamos ver aqui exemplos de paridades. Aqui temos moeda base, moeda de cotização, aqui temos o euro-dólar, que já não está em 1,05, já está mais no que é o 1,06, 1,07 dólar para comprar um euro. Tá? Temos o que são os grupos de paridades, e aqui é onde eu invito a gente a que escreva o que são os 3 grupos principais de paridades. O primeiro é o que se conhece como as maiores, temos o segundo grupo que são as menores, onde estão também as cruzes, e temos o terceiro grupo que são as exóticas. Aqui fica muito interessante porque estamos falando ok. As maiores têm as características que são muito líquidas. 80% do volume diário de operação estão concentrados nessas paridades. Estamos falando que são 7, que são o euro-dólar, o dólar-iene, o que é a libra-dólar, o dólar franco-suíço,
o dólar australiano frente ao dólar americano ou o dólar neozelandês ao dólar americano. Agora, são muito líquidas, porque 80% dos 8 trilhões de dólares que se operam diário estão concentrados neles. Então, para mover o preço, precisa muitíssimo dinheiro. Por isso é que são mais estáveis, são menos voláteis, são muito líquidos e são menos suscetíveis à manipulação e, por isso, representam um menor risco para o broker e, por isso, é que a comissão ou spread, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, é menor porque não representa um risco maior para o broker. Tampouco para o trader, tá? São moedas que precisam muitíssimo um capital muito grande para se mover. Então, tem brokers que têm maior número de paridades maiores. Aqui, por exemplo, como é que eu posso saber quando é que estou falando de uma paridade maior? É quando eu tenho a moeda de uma superpotência frente à moeda de outra potência, de outro país forte economicamente falando. Então, aqui o dólar está presente em todos eles. Quando vamos para as menores, aqui tem paridades onde sim está o dólar e tem paridades onde não está o dólar. Onde não está o dólar é como as que temos aqui na janela, onde não aparece o dólar, é euro-yen, dólar neozelandês yen, libra yen. E a essas se conhecem também como cruzes. E por que é uma cruz? Porque para eu saber quanto eu preciso da direita para eu comprar uma unidade da esquerda, eu preciso cruzar os valores a dólar para depois eu saber quantos ienes eu preciso para comprar um euro. Aqui eles são menos líquidos, são mais voláteis e representam o 10% do total do capital. Então, estamos falando que 90% do capital de trading diário se vai entre as maiores e as menores. As menores, nós podemos reconhecer elas porque estamos falando de uma moeda, de uma superpotência ou potência mundial frente a um país desarrollado, tá? Um país onde tem uma economia forte. Mas depois temos o que são as exóticas, onde aqui estamos falando perto de 400 ou 500 paridades, que não são líquidos, porque só tem o 10% de liquidez do mercado restante. Aqui temos moedas de superpotências, potências ou países desenvolvidos frente à moeda de países em vias de desenvolvimento. O euro lira turca, o dólar peso, o dólar real, esses são as que são as exóticas. E aqui é onde isso fica um pouco retador, não? Porque para a gente em Portugal, qual seria o dólar
peso português. No Brasil seria o dólar frente ao real brasileiro, e aqui no México é o dólar frente ao peso mexicano. Temos a vantagem que temos possivelmente informação direta que pode falar das fortalezas, das forças ou fraquezas de uma moeda frente à outra. Mas são exóticas, então são muito voláteis, são muito instáveis, são muito suscetíveis a câmbios sociopolíticos econômicos que possam mover o valor da moeda facilmente. Gente multimilionária pudesse mover o preço dessas moedas, eventualmente. Então, tem que ter cuidado. Eu aconselho ao trader que inicia começar com as maiores, depois ir praticando com as menores e depois ir praticando com as exóticas. Então, o mercado é grande e vamos ver nos próximos webinários como, através da Iron Forex, nós podemos ter acesso para colocar posições desses três grupos de paridades, das maiores, das menores e das exóticas. Os exóticos não são líquidos e são muito suscetíveis à manipulação e têm spreads grandes. E o que quer dizer isso? Para colocar uma posição standard, um lote standard, no euro-dólar, possivelmente custe uns $3 na plataforma da Iron Forex. Para colocar uma menor, pudesse ser o dólar frente à corona noruega, esse pudesse ter um valor, um custo de $10 de comissão. Mas eu coloco um lote standard do dólar peso, possivelmente a comissão vai ser de $25. Então, é mais caro, mas se move mais rápido, se pode mover mais rápido. Então, cada paridade tem prós e contras, e é muito importante que o trader saiba quais são os tipos de paridades que ele pode fazer trading com mais facilidade e que são adequados, além disso, a sua tolerância ao risco. Tá? Então, o spread. Isso é algo igual que uma casa de câmbio tem um valor de compra e um valor de venda. Se eu vou, por exemplo, o que é a plataforma de trading, eu posso pôr o que é o gráfico em branco. Eu posso fazer que a janela fique grande e eu posso ir o que é a periodicidade mais pequena, que é a de 1 minuto. Aqui eu posso ver linha de bit e linha de ask. Geralmente tem uma linha vermelha, que é o preço de compra, e a linha azul é a linha azul é o preço de compra e a linha vermelha é o preço de venda. Agora, nesse caso aqui, no euro-dólar, ficam tão juntas uma da outra que desaparecem. Então, eu vou pôr isso no dólar-peso, e aqui vai ficar muito mais claro para eu ver a diferença. Aqui tem a linha de venda e a linha de compra. Tá? E aqui é onde a diferença entre uma e a outra é o spread, que é a comissão que o broker, nesse caso, Iron Forex, cobra. Minha gente, já passou a hora. Vamos ver muito material ainda que vai fazer que nossa bagagem de conhecimento para o trading
fique ainda mais grande. Eu mando muitos saúdos, com muita saudade a toda a gente que fala portuguesa no Portugal, no Brasil e em outras partes do mundo. Eu sou Carl Praz e vejo vocês quinta-feira para o mercado brasileiro, às 7 da noite, horário de São Paulo, e estamos em contato, ok? Bom trading, até loguinho. Tchau, tchau.